Bom, vamos mergulhar direto nisso. O início do século XX trouxe horrores inimagináveis nos campos de batalha. Não é novidade para ninguém. Mas o que a gente vai investigar hoje é que ele também revelou um dos mistérios médicos mais bizarros e fascinantes da história moderna. Imagina a cena: soldados voltando da linha de frente, sem um único arranhão físico, mas completamente destruídos por cicatrizes invisíveis. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar esse enigma das neuroses de guerra e entender como esse choque brutal entre a mente ou o trauma forçou a medicina a explorar territórios que até então ninguém tinha tido a coragem de pisar. Para ter noção da gravidade da coisa, basta olhar as anotações do psiquiatra Galp. Elas são absolutamente chocantes. A gente está falando de homens adultos que tinham acabado de passar por exames médicos super rigorosos e, do nada, começavam a ter crises severas. Eles perdiam todo o equilíbrio, não conseguiam ficar em pé e chegavam ao ponto de se locomover de gatinhas. E não para por aí. Havia relatos de cegueira repentina, de paralisias inexplicáveis e até de soldados latindo. E o mais intrigante de tudo, fisicamente eles estavam perfeitos. Não existia nenhum ferimento real que justificasse aquele comportamento. Era literalmente um museu de sintomas, um caos aterrorizante. Pensa numa lista que ia de contraturas paralisantes até surdez e gagueira severa, incluindo aqueles latidos rítmicos incontroláveis que eu acabei de mencionar. E a quantidade absurda desses casos provou que os sintomas puramente neuróticos não eram, de jeito nenhum, uma raridade no cenário da guerra. Pelo contrário, virou uma verdadeira epidemia clínica. As apostas eram altíssimas para a comunidade médica que precisava desesperadamente descobrir o que estava quebrando a mente desses combatentes. Então, para entender essa maluquice toda, a gente vai seguir um caminho bem estruturado e rápido em 5 partes. 1. O Museu de Sintomas. 2. Choque contra predisposição. 3. A contra-vontade inconsciente. 4. Mecanismos de defesa. E, para fechar a conta, 5. A questão da teoria sexual. Parte 1. O Museu de Sintomas. Um verdadeiro caos clínico. Parte 2. Choque contra predisposição e o grande debate médico. Diante desse mistério colossal que desafiava toda a lógica médica, a comunidade científica rachou ao meio. O debate foi feroz. De um lado, os neurologistas tradicionais batiam o pé com uma visão bem rígida. Eles acreditavam que esses soldados já tinham alguma fraqueza pré-existente, uma neuropatia de berço ou até sinais de degenerescência. Para eles, o choque da guerra era só um gatilho. Mas aí, do outro lado do ringue, os psicanalistas que estavam surgindo vieram com uma visão muito mais dinâmica. Eles propuseram uma escala móvel, argumentando que a constituição da pessoa e o trauma que ela sofria lá fora interagiam de um jeito muito mais complexo. Essa abordagem foi batizada com o nome técnico de série etiológica. Parece um jargão super complicado, mas é simples. Funciona como uma gangorra. Basicamente, a psicanálise desconstruiu aquela ideia fixa de predisposição e mostrou que existe uma compensação. Se alguém tem uma predisposição bem leve para problemas nervosos, mas sofre um choque incrivelmente violento na linha de frente, o estrago pode ser idêntico ao de alguém que já tem uma predisposição gigantesca, mas sofre um choque bem menor. É uma balança invisível onde a mente pesa a fragilidade interna e o terror externo. Parte 3, a contra-vontade inconsciente e a neurose de tremor. O que é de explodir a cabeça aqui são as observações inovadoras de um pesquisador chamado Erben. Ele mapeou exatamente como a mente se volta contra o corpo num processo de 3 etapas. Passo 1. O paciente tem um impulso voluntário e totalmente consciente de dar um passo para frente. No milissegundo em que ele tenta fazer isso, o passo 2 acontece. Uma motivação psíquica oculta acorda. É a chamada contra-vontade inconsciente. Essa força luta com unhas e dentes contra a vontade de avançar, o que nos leva ao passo 3. Um espasmo violento que paralisa completamente o corpo. A mente simplesmente puxa um freio de mão invisível nos músculos do indivíduo. E se alguém duvidava dessa teoria, a prova de fogo é fantástica. Olha só, aqueles mesmos pacientes que travavam e sofriam contrações absurdas ao tentar dar um simples passo para frente, conseguiam fazer uma tarefa motora muito mais difícil. Eles conseguiam andar para trás, e muitas vezes de forma perfeita, sem nenhum tremor. A grande sacada? Andar para trás significava se afastar do perigo, fugir da linha de fogo. Como não tinha perigo naquela direção, a mente inconsciente relaxava e não precisava acionar a paralisia. Era puro instinto de sobrevivência, só que perfeitamente disfarçado de problema físico. Parte 4. Mecanismos de defesa e os nossos instintos de sobrevivência. Tudo aquilo que antes parecia um caos indecifrável começa a fazer todo o sentido quando a gente traça um paralelo com a biologia pura. Sabe quando um animal na natureza congela instantaneamente ou se finge de morto quando dá de cara com um predador faminto?
É um instinto brilhante. Os tremores, a mudez e a paralisia dos soldados funcionavam exatamente da mesma maneira. Era a nossa biologia mais primitiva e animal assumindo totalmente volante, no momento em que o medo se tornava avassalador demais para a mente suportar. Para botar isso no papel, os médicos usaram um conceito de regressão. Basicamente, quando a mente bate de frente com uma realidade tão assustadora que não consegue processar, ela faz um recuo extremo. É uma queda drástica e inconsciente para estados quase infantis ou instintos muito primitivos, onde a pessoa fica totalmente indefesa. Pensa bem, a psique prefere literalmente se jogar no estado de impotência total do que ter que encarar e viver de novo aquela ameaça destrutiva da guerra. E isso ilustra de um jeito genial a tese do pesquisador Orlovsky sobre até onde a nossa mente é capaz de ir para nos salvar. Na época, existia um debate sobre se desmaiar ou perder a consciência no momento do terror protegia a pessoa de sequelas no futuro. A conclusão que eles chegaram foi cirúrgica. A perda de consciência não era uma proteção extra, ela já era o próprio sintoma, uma verdadeira fuga psicogênica para o inconsciente. A mente basicamente arranca a própria tomada da parede para desligar a percepção e poupar a pessoa da dor indescritível de vivenciar aquele exato milissegundo insuportável. Parte 5. A questão da teoria sexual e o clímax ideológico de toda essa história. Com a medicina descobrindo toda essa história de um inconsciente protetor, o mundo científico pegou fogo. Um confronto ideológico gigante se formou. O médico Noni, por exemplo, não mediu palavras. Ele foi lá e disse que a experiência da guerra destruiu por completo as famosas teorias de Freud. Pensa comigo, se a histeria clássica, segundo a psicanálise daquela época, tinha raízes puramente sexuais, como eles iam explicar milhares de soldados tendo crises severas de histeria sem que houvesse absolutamente nenhum sintoma aparente nessa esfera? Parecia logo de cara que as trincheiras tinham jogado a psicanálise no lixo. Mas calma lá. A resposta para isso exigia que se entendesse os termos que eles estavam usando. Quando a psicanálise falava de sexualidade, ela ia muito além daquele sentido genital moderno que a gente supõe hoje. Eles se baseavam no conceito do antigo eros platônico, que abraça todas as relações de afeto. Estamos falando do amor por um amigo, do amor pelos pais e, a parte mais crucial quando a gente fala do trauma de guerra, o instinto de amor, cuidado e proteção, direcionados ao próprio ego e ao próprio corpo físico da pessoa. Com esse entendimento na mesa, surgiu a definição da famosa neurose narcísica. Em termos claros, quando o choque letal do campo de batalha atinge o indivíduo, toda aquela energia, toda a libido que normalmente a gente gasta se apegando e se interessando pelo mundo lá fora, é sugada violentamente de volta. Ela se vira para dentro. É um instinto de sobrevivência tão visceral e tão profundo que 100% dessa energia psicológica foca em uma única coisa: a autopreservação. É salvar o próprio eu a qualquer custo. E sabe o que provou isso na prática? Os dados das clínicas de tratamento. Os médicos começaram a notar que a libido habitualmente focada no mundo externo caía absurdamente nos soldados com trauma profundo. Muitas vezes chegava a zero. Zero absoluto e de forma contínua. Ironicamente, isso confirmou a tese psicanalítica de vez. Mostrou que aconteceu uma mudança tectônica na energia mental daquela pessoa que realocou absolutamente todos os seus recursos psicológicos apenas para não deixar o próprio eu ser aniquilado pelo terror. Toda essa trajetória nos deixa com uma reflexão gigante no final do dia. Aqueles espasmos incontroláveis, aqueles passos que só funcionavam para trás, não eram sinais de loucura nem de fraqueza mental. Eram gritos desesperados do mecanismo de defesa do inconsciente, fazendo literalmente o impossível para sobreviver a um caos que ninguém deveria vivenciar. Entender que o corpo físico berra o que a mente aterrorizada precisa calar muda totalmente o jogo, não é? Como será que essa descoberta de mais de um século atrás ainda guia o jeito que a gente tenta curar os traumas escondidos da vida moderna? O que mais a nossa própria mente está fazendo agora mesmo em silêncio, apenas para nos manter de pé? Fica aí o convite para a gente continuar explorando as engrenagens ocultas da mente humana.